tudo bem com vocês, quinto ano? Que bom, meus amores, olha só. Hoje a nossa aula é de história, tá? Vai lá, abre o livro nas páginas 24 e 25, tá, gente? Olha só, o conteúdo de hoje dará continuidade também na próxima aula, que será outro tópico, mas relacionado com esse de hoje, tá? E o título da aula está falando assim, Brasil, África de todos. Por que será, né? Nós vamos falar um pouco sobre a mistura dos povos brasileiros, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a tia vai fazer um resgate histórico lá no passado, tá? Vamos falar um pouco quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Que encontraram quem? Os índios, né, gente? Então, os índios até então, eles viviam da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. Era que dali plantava e colhia, era para comer, não era para fazer nada com aquilo, não era para vender, não, era para plantar, colher e comer, tá, gente? E os portugueses já eram diferentes, né? Portugueses chegaram aqui, todos bem vestidos, né? Com aquele tanto de roupa, explorando terras, completamente diferente a cultura deles da cultura indígena, né? Sua religião também diferente da religião indígena, né, gente? Tendo em vista que os índios acreditavam em outros deuses, não o Deus que a religião portuguesa acreditava, tá? Que é a religião do cristianismo, tá bom? Então, olha só. Os portugueses, então, chegando aqui, né, resolveram, então, escravizar os índios, submeter os índios, né, à religião deles e também explorar a mão de obra indígena, tá? Só que, com o passar do tempo, os índios não se adaptaram àquelas condições, até porque os índios eram livres, né, gente? Então, os índios começaram a fugir, tá? Começaram a fugir e a se rebelar, tá, galerinha? Com o passar do tempo, então, foram descobertas, então, a mão de obra escrava. E começou, então, o movimento, né, do tráfico negreiro. E vários negros foram trazidos aqui para o Brasil também, para trabalhar na exploração de cana-de-açúcar, de pau-brasil, tá, galerinha? O que é que acontece? Os negros que chegavam aqui, eles chegavam na região da Bahia, de Pernambuco e de Rio de Janeiro, tá? Eles eram trazidos principalmente da região do Banto, que é a região central da África, onde fica Angola e o Congo, tá, galerinha? Olha só, gente. Não pensem que foi uma coisa fácil e bonita, né? Como vocês já podem ver até pelo nome, escravidão, né? Eles eram arrastados de suas terras, né? De suas casas e vinham trabalhar trabalhos pesados e forçados, tá? Com o passar do tempo, também começou a haver fugas de negros, claro. Foi então que deu início à criação de quilombos, né? Onde negros e índios refugiavam-se ali, tá? Naqueles locais. E um dos quilombos mais conhecidos aqui do Brasil é o Quilombo dos Palmares. Isso mesmo, que fica aqui, né? No nosso estado de Alagoas, né, galera? Olha só. A tia tem umas imagens aqui bem interessantes, tá? Para mostrar para vocês, tá bom? Essa primeira imagem aí, dá para ver, né? O capataz, né? E os escravos aí, tá, gente? Na segunda imagem, tá? Dá para ver aí, né? Que é um engenho, tá? Dentro do engenho, olha lá o escravo com a cana-de-açúcar nas costas, tá? E aqui outra visão da casa, né? Da casa grande, da casa senzala e do engenho, tá? Olha só, que interessante, tá? O capataz, ó, sempre lá com a arma, né? Aí aqui é os indígenas, tá vendo só? E aqui já a mão de obra negra, tá? Aqui indígena e aqui já a mão de obra negra, tá bom? Então, olha só, galera. Esse pessoal era tirado de suas terras, e sim,
tinham castigos, né? Tinha fugas, quem era pego era trazido de volta, sofria castigos absurdos, tá, gente? Foi uma coisa assim, foi uma parte da história muito triste, tá, galerinha? Então, olha só, galera. Com o passar dos anos e dos tempos, começaram a chegar no Brasil imigrantes, tá? Que foram imigrantes do Japão, da Alemanha, da Itália. Esse pessoal começou a formar então a mistura, né, do povo brasileiro. Lembrando que antes, lá no período da escravidão, lá no século XVI, tá, gente? Houve já uma mistura de raças, tá? De portugueses casando com índios, né? Tendo filho com mulheres indígenas, e negros com indígenas e negros com portugueses também. Então já houve aquela mistura, tá? De raças. Quando esses outros imigrantes chegaram também aqui no Brasil, contribuiu mais ainda para mais misturas de raças. Por isso que o Brasil, ele é tão misturado, né? Você chega na rua, se você observar, você vê gente com todo tipo de aparência, né? Gente de olhos puxados, né? Gente com a pele mais negra, gente com pele mais clara, aquela mistura bonita que o nosso Brasil tem, né, gente? É bem diferente de outros locais, tá? Por exemplo, a gente chega no Japão ou na China, todo mundo lá de olhinho puxado, né? A gente já sabe que é a característica mais marcante de lá, né? E aqui no Brasil, não. É uma diversidade, né, galerinha? Então, olha só, meus amores, vai lá, responde a tarefinha, tá bom? E até a próxima aula, tá? Um beijão e tchau!